O termo liberdade, na época, era associado à propriedade. Então, quando o Hobbes está dizendo, olha, você não pode restringir a liberdade, ele está dizendo, você não pode restringir o direito de propriedade. É isso que ele estava dizendo. Neste vídeo eu conto como o liberalismo mudou ao longo da história até criar sua corrente mais famosa no século XX, o neoliberalismo. O capitalismo mudou, o liberalismo mudou, sem perder a sua essência, tá? De ser uma ideologia política que defende, acima de qualquer coisa, o direito da propriedade, tá? Vamos começar nossa jornada na Europa do século XVIII. A doutrina liberal começava a ganhar forma com os pensadores britânicos Thomas Hobbes e John Locke, com a defesa do uso da razão. A defesa deles era do uso da propriedade, né? O John Locke, inclusive, era sócio de uma das maiores companhias de escravos da época. Então, que porra é essa de defesa da liberdade? Se você é um senhor de escravos. Mas saca qual é o raciocínio aí? O escravo era uma propriedade. Então, se eu tenho uma propriedade, eu posso fazer com ela o que eu quiser. Eu preciso ter liberdade para utilizar a minha propriedade. Perfeito? É isso, né? E o Hobbes, ele vai ter um papel do quê? De tentar justificar a formatação do Estado, né? Não mais pelo direito divino do rei, e sim pelo direito do contrato social. Que a gente sabe que é um contrato social que só é verdadeiro para a elite econômica. Quem são os pactuantes do pacto social hobbesiano? É a burguesia. Entendeu? A classe trabalhadora, ela não está nessa disputa, ela não está nesse contrato. Percebem? Então, de um lado nós temos o Locke dizendo, olha, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com a sua propriedade. E do outro lado nós temos o Hobbes dizendo, não, o rei não tem legitimidade para comandar o Estado. Porque o comando do Estado deve ser produto de um contrato social. De quem? De quem tem poder político. De onde vem o poder político? Da propriedade privada. Então é um contrato social entre os burgueses. Em nenhum dos momentos aí está em discussão a liberdade das pessoas, por exemplo. Tá? No lugar das verdades religiosas absolutas. Essa perspectiva acabou sendo o centro do movimento iluminista. Hobbes defendia, por exemplo, que o Estado precisava de justificativas bem plausíveis para restringir a liberdade dos cidadãos. Essa discussão, hoje em dia, ela fica meio sem sentido, porque a gente não entende o significado que era utilizado à época para o termo liberdade. E eu tô aqui insistindo nesse ponto. O termo liberdade, na época, era associado à propriedade. Então, quando o Hobbes está dizendo, olha, você não pode restringir a liberdade, ele está dizendo, você não pode restringir o direito de propriedade. É isso que ele estava dizendo. E na época era muito fácil das pessoas entenderem esse debate. Quem estava nesse debate. Falava em ideias como governo limitado, respeito a direitos dos indivíduos e defesa da propriedade. Outro nome importante é o do filósofo e economista escocês Adam Smith, que formulou a teoria da mão invisível do mercado. É a metáfora bastante questionada até hoje de que mercados... Todas essas ideologias, então, até chegar na Adam Smith, elas estão dentro do mesmo processo de desenvolvimento, né? O Adam Smith é interessantíssimo, por exemplo. O Adam Smith, um liberal, ele viu um capitalismo no momento do nascimento. Viu um capitalismo de uma classe burguesa revolucionária em relação ao antigo regime. E ele, olhando para aquilo, sem saber ainda da tendência ao monopólio, ele não enxergou a tendência ao monopólio. Ele acreditava que aquela lógica de competição iria se universalizar. Então, tá lá no Adam Smith, algo que depois vai ser mais bem estruturado pelo Alfred Marshall, ou melhor, desculpe, pelo David Ricardo. O Marshall vai colaborar em outras coisas mais adiante, mas pelo David Ricardo, o que o Ricardo vai dizer? Olha, se a gente liberalizar os fluxos entre as nações, fluxos de capital, nós vamos equalizar os rendimentos. Então, quanto mais livre mercado tiver, mais todos ganham. Flagrantemente não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu foram formação de polos e concentração de riqueza e o monopólio sendo muito mais imponente ao capitalismo do que a concorrência.
livres de regulação, agindo em benefício próprio, produziriam prosperidade econômica para todos. Aliás, fica comigo até o final do vídeo que eu vou detalhar essa e outras críticas ao modelo liberal. Bom, com o tempo o liberalismo virou um rótulo político, como uma posição política contrária ao absolutismo. O absolutismo é um sistema político caracterizado por um líder supremo com poder quase ilimitado, como as monarquias europeias da época. Especificamente no Reino Unido, o termo também ganhou conotação... Aí tá certo, né? É isso, era uma contraposição ao absolutismo. ...econômica, com uma defesa enfática do livre comércio. O que nos leva ao neoliberalismo, que surgiu no início do século XX, associado ao princípio clássico liberal do laissez-faire, que literalmente significa deixar e fazer em francês. A chamada Escola de Chicago, nos anos 50 e 60, encampou a defesa de que as forças do livre mercado teriam poder para resolver... Isso, o neoliberalismo é depois desse processo aí, tá? Não dá para dizer início do século XX. Ali nós ainda estávamos no século XX, preso ao chamado liberalismo clássico, tá? Que só vai eclodir lá quando começa o processo das grandes guerras na Europa. Quase todos os problemas da sociedade e que o Estado deveria interferir o mínimo possível. E aí as ideias neoliberais deixaram de ser restritas aos economistas. Líderes políticos começaram a levantar a bandeira do neoliberalismo. E eles foram eleitos ou deram golpes de Estado defendendo essa ideologia. O contexto é importante aqui. Estamos na década de 70, quando turbulências na economia global fizeram muitos governos buscarem alternativas para cortar gastos públicos. A turbulência que ela diz ali é o seguinte, foi a inflação, tá? A mudança de paradigma tem a ver com o enfraquecimento do bloco soviético e com a inflação nos Estados Unidos. E promover o crescimento econômico. Os três principais difusores da alternativa neoliberal no campo político foram o presidente americano Ronald Reagan, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o ditador chileno Augusto Pinochet. Esse é o triunvirato, né? Os cavaleiros do apocalipse do neoliberalismo, né? A gente já sabe disso, né?